Ontem ouvimos o Inar, que é um outro pastor amigo, e ele usa uma expressão que Deus não usa métodos, não unge métodos, ele unge líderes. E é verdade. Mas líderes ungidos usam métodos. Então a gente sempre entende que precisamos de métodos. E aqui exemplo de Davi, essa história de Davi e a Arca de Deus, ele era um líder apaixonado. Ele tinha o Espírito Santo, ele tinha a unção, ele tinha uma boa intenção. Ele vinha numa ascensão, ele vinha em uma hora em que ele reuniu Israel, ele foi reconhecido como rei de Judá e Israel. Então ele vinha num momento de sucesso em sua vida. Entrou em Jerusalém, venceu os jebuseus, venceu os filisteus, e ele tinha uma boa intenção. Eu vou levar agora a Arca de Deus lá para Jerusalém. Então, porque eu já alcancei a unidade, o povo já é unido e agora queremos a glória. Eu creio que essa é a missão de um pastor. Ele quer uma igreja unida, ele quer unidade, mas ele quer glória, ele quer presença de Deus. E Davi, ele queria a glória de Deus ali. Só que ele estava, vou repetir, apaixonado, mas mal direcionado. Ele tinha uma paixão, ele tinha o Espírito Santo, mas ele não tinha uma direção. Ele estava empolgado com as coisas. E ali, você conhece a história, a princípio, quando ele trouxe a Arca de Deus, ele vinha com um grande júbilo, e eu acredito ali que ele estava cheio do Espírito Santo. Só que aconteceu uma tragédia. Aquilo que ele não esperava, ocorreu uma morte trágica de Uzá, e então ele ficou com muito medo e frustrado, ele falou assim, como vou conseguir levar a Arca do Senhor? E ele fez uma auto-pergunta, e se perguntou, e agora, como que eu vou conseguir? Eu vivi isso também. A igreja, nós fundamos a igreja há 13 anos, e ela vinha só em crescimento. Tínhamos já na época umas 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, mas no ano de 2016, foi um ano muito difícil para nós, aonde as coisas que tudo era alegria, sucesso, ascensão, e nós já tínhamos células, a gente já vivia com células, e a gente vivia ali um tempo bom, mas esses anos ali, especialmente esse ano de 2016, veio uma grande frustração, veio aquele momento em que a gente olha para si e pergunta para si mesmo, o que eu estou fazendo, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? E eu acredito que muitos amigos pastores vivem por isso também. Esses dias, esses anos em que a gente está tão feliz, empolgado, mas a coisa deu errado. A gente está orando, a gente está buscando a Deus, mas a coisa deu errado. Recentemente estive lá na Europa, e havia ali em Genebra, um café de pastores, e eu participei com eles, com esse café, e que eram brasileiros, e houve ali um ensino, e eles disseram, olha, a gente não quer hoje ouvir sobre oração, porque a gente ora, a gente sabe orar. Eu falei, hoje também ele falar, nós não queremos ouvir sobre Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente conhece a Bíblia. Mas eles, entre si, eles falaram, o que nós mais precisamos hoje é de organização. Nós não temos organização e por isso nós estamos sofrendo tanto. E ali então houve uma palavra de instrução, uma palavra para ajustar a organização das igrejas ali. E eu acredito que essa organização, a palavra organização,
nós podemos entender que é a visão. Que então ali, é claro, com a igreja organizada, não quer dizer que ela vai prosperar, mas o que eu entendi, que era o anseio deles, que eles queriam dizer, nós precisamos de uma visão, nós precisamos de algo que nos guie. E foi quando nós viemos para cá, e foi um ano tão difícil. Em janeiro as pessoas saíram de férias, e a gente, a liderança da igreja, a gente falou, não, nós não vamos sair de férias, nós vamos ter que buscar uma solução. Há uma expressão que se usa no Summit, Bill Hybels usa, que diz que quando um líder melhora, todos ganham. E é verdade. Eu aqui também já recebi hoje a minha porção, porque fui apertado, fui esticado, porque quando a gente recebe essa direção, quando a gente recebe aí a gente sabe o que fazer. E quando nós viemos para cá, nós estávamos meio que perdidos. E agora o que fazer? Frustrados. E agora nós queríamos tanto a glória do Senhor, mas estamos em dias difíceis, como Davi. Mas se a gente lê a história de Davi, ele foi entender que ele não tinha consultado as pessoas certas. Ele estava empolgado, mas mal direcionado. E é o que muitas vezes a gente estamos. Nós estamos assim, empolgados, mas não temos uma direção. Não temos um processo. E se é uma coisa que nós líderes, nós temos uma certa aversão, é processos. Como que nós vamos seguir processos? A Bíblia diz que Davi, ele consultou os líderes religiosos, lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 13, ele diz, ele reuniu os líderes que estavam ali, os levitas, os sacerdotes, e disse, pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, nos causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado como proceder. Foi essa a expressão dele, nós não tínhamos consultado. A gente estava tão empolgado, mas não tinha direção. E aqui, quando nós chegamos na central, o que nós encontramos aqui na central? Itaquera veio para a central, viemos com os nossos 11 líderes, e dizemos, olha, enquanto a igreja fechou ali para as férias, nós não vamos descansar, enquanto a gente não entender, não receber essa direção. Aí eles não tinham saído ainda de férias. Aqui, quando eu liguei para o Wagner falou, pode vir para cá, pode vir para cá. E aqui nós encontramos uma comunidade de amigos com Iná, e encontramos aqui irmãos que nos abraçaram, que nos entenderam, e falaram, vem aqui, vamos sentar, vamos explicar o que vocês precisam. Nós precisávamos de tudo. Precisávamos de uma direção, porque nós já tínhamos célula, mas nós já vivíamos aquela síndrome do sino. A gente subia e descia, e era uma frustração. E aqui a gente conseguiu entender uma engrenagem. Se eu pudesse resumir o DNA, o que é o DNA? Para mim, ali para a igreja, é uma engrenagem. Era tudo o que a gente precisava, era um sistema, uma visão, uma direção. Falou, olha, vocês já têm células, só que vocês precisam também de uma escola de líderes. Vocês precisam de um GD, a supervisão, o culto da visão. E um dos fatos importantes foi quando eu fui na célula, lá na casa do pastor Paulo. O Wagner falou, ó, hoje você vai numa célula lá na casa do pastor Paulo Mazzoni. Quando eu cheguei na casa do pastor Paulo Mazzoni, ele era o líder da célula. E ali haviam homens ali que eram novos convertidos, porque o que eu tinha? Poxa, nós já temos 1000 pessoas, eu não preciso ir para a célula, eu preciso ter uma equipe que vai organizar isso. Era um paradigma que eu tinha, que quando eu vi um líder com tanta relevância, e para mim ele tem uma influência muito grande, e a hora que eu vi ele ali, era um líder de célula, e eram pessoas simples ali na casa dele,
Eu falei, eu tenho que aprender muita coisa. Eu saí de lá, assim, em choque, como dizendo, o que eu estou pensando? E aqui, então, nós entendemos, até inclusive, sobre a gestão de igreja, com o Iná. Falei, Iná, a gente está precisando de alguns conselhos. Ele falou, senta aqui, meu amigo. E ele me aconselhou a respeito de gestão de igreja. Aquilo foi uma visão para nós, foi como se nós tivéssemos encontrado uma direção para seguir. E como foi relevante, como foi importante isso para nós. Aí, a partir daí, eles foram lá para Itaquera. Nós viemos para cá, e eles então falaram, olha, nós podemos ir lá. E quando chamamos, o Wagner, ele organizou um DNA lá em Itaquera. E com isso a igreja, ela foi e assistiu, e se empolgou com a visão, se organizou com a visão. Aí nós começamos a entender o que era essa visão, essa engrenagem, ela começou a se ajustar. Eu acredito que aqui há pastores que têm muitas necessidades, sabe? Alguns que estão precisando de uma palavra de motivação, como nós ouvimos ontem. Que palavra de Deus ontem, né? Para nos motivar, para nos guiar. Precisamos do Espírito Santo, sim, é claro. Mas eu acredito que alguns que estão aqui como eu, nós vivemos aquele momento em que nós precisamos entender como funciona. A gente está bem intencionado, a gente está até apaixonado, mas nós estamos mal direcionados. Nós precisamos sim de um processo, nós precisamos sim entender como que funciona. E eu quero afirmar para você, a visão, eles são muito modestos, mas a visão do DNA é uma visão maravilhosa, onde tem muita humildade, muita modéstia, mas é tudo que nós precisamos para entender o processo. É claro que o resultado vem, e ali eles tiveram tanta paciência, ali com a gente, para explicar as coisas que iriam acontecer, dizendo, olha, é assim que funciona, vocês vão ter esse tempo. E eu me recordo, ali com o Wagner, que outro dia ele ia fazer uma palestra em São Roque, aí ele ia descer em Campinas, e desceu em Campinas, e eu falei, Wagner, deixa eu te dar uma carona, Wagner. Mas pastor, você vai vir aqui em Campinas? Eu vou, porque eu precisava entender, Hoje de manhã o Senhor nos esticou na palavra, o Senhor nos falou a respeito dos talentos que temos na mão, da responsabilidade que temos, e o quanto nós precisamos entender, enquanto nós precisamos clarear essa visão na nossa mente. E eu fui até lá e falei, Wagner, eu deixei ele lá em São Roque, almoçamos juntos, ficamos um tempo juntos ali, ele sempre com esse jeitinho dele, mas eu nunca perdi uma oportunidade sequer, de falar, ei, me fala mais uma coisa, como nós ouvimos ontem, uma pérola, me dá mais uma pérola da visão, me revela mais uma coisa da visão. E quando ele foi ali para Itaquera, e ele usando essa expressão de humildade e paixão, aquilo contagiou a igreja. Era tudo que nós precisávamos, era aquela instrução, porque, puxa, a gente chegava até aqui, mas e a partir daqui, como vamos fazer? Olha, agora vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer assim. E ali a igreja foi se ajustando. Nós chamamos alguns outros líderes de outras igrejas também, que foram lá, receberam também essa visão, e aí os resultados, eles vêm. Com isso, a partir daí, a gente precisou desconstruir para reconstruir. Quando a gente viemos para cá, em 2017, em janeiro, e a gente falou, olha, nós vamos recomeçar. E a gente ficou só com as células que tinham a saúde. E aí a gente falou, então com essas nós vamos aplicar a visão do DNA. Hoje lá, estamos
já com 100 células saudáveis prontas para multiplicar. Já estamos vivendo, hoje nós temos 1.796 pessoas frequentando as células. Isso o Celuaim nos ajuda tanto nisso também. Na época, nós estávamos com 1.206 pessoas. Hoje nós estamos com mais de 3.300 pessoas frequentando os cultos da igreja. Eu quero dizer que a visão, ela nos uniu. A visão une. Às vezes a pessoa fica, os líderes ficam numa cobrança com que a igreja seja fiel ao pastor. Mas fiel ao quê? Lutar pelo quê? Quando nós temos uma visão, nós unimos a igreja. A igreja tem um propósito. Olha, nós vamos lutar por esta visão. Nós vamos alcançar esse propósito. Nós temos um alvo para 2020, para 500 células. E nós vamos alcançar, para a glória de Deus, essas 500 células. Agora, por que nós sabemos que vamos alcançar essas 500 células? Porque a gente já formou 256 líderes. Ali é o nosso ID. O lidere nosso, nós chamamos de ID, que é o Instituto Discipulador de Itaquera. A gente já formou 256 pessoas e nós estamos com mais de 300 estudando já. Isso quer dizer, já são 500 líderes. 500 líderes que estamos entendendo em que nós vamos ajustar para liderar uma célula. Como o DNA nos ajudou. Como essa igreja é bênção na nossa vida. Como essa visão. Olha, eu vou dizer, nesses últimos anos, eu fui ungido a pastor em 99, 1º de maio. Inclusive, anteontem fizeram homenagem para mim. 20 anos de pastor. Inclusive, quem me ungiu a pastor é meu pai que me ungiu a pastor. Nós somos em 9 pastores na família. E vai fazer um ano que eu perdi meu pai. Dia 11 de maio agora. E ele queria muito estar aqui, eu acredito, ele estaria muito feliz em ver tudo isso que está acontecendo. E ali, o que nós vamos entender é que essa direção, ela nos trouxe a vida para a igreja de novo. Ali, a gente começou a ter os frutos, a alegria de novo. Hoje não há as competições, as frustrações, existe uma objetividade, a igreja sabe o que fazer. Hoje nós temos o nosso ID, e ele funciona de sexta e domingo. E quantos alunos ali, eu não conheço eles, mas eles já estão estudando porque sabem que essa é a visão da igreja. Eles já entram na igreja e falam, olha, é isso que eu tenho que fazer, como que nós precisamos disso? Esses 20 anos de pastor, onde eu posso entender, a gente sabe como fazer, o que fazer. Agora é só questão de tempo. É só questão de tempo para a gente ver essas 500 células ali Itaquera para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. E ali com essa paixão, essa alegria, nós levamos ela adiante, ali para a Europa. Onde nós tivemos uma oportunidade de irmos para a igreja. Eu tenho um filho que ficou lá estudando no ano passado, os 3 meses, e esse ano abriu uma oportunidade para ele ficar lá numa igreja lá, ajudando lá com a igreja, com jovens, estudando na faculdade, e ali as portas foram abertas na França, na Suíça, e essa visão, essa paixão é contagiante. A gente levou essa paixão lá para a Suíça. E olha só o que eles têm para vocês. Olá, gente, graça e paz. Aqui é o apóstolo Cid na igreja CCF, na cidade de Lausanne, Suíça. Eu estou passando por aqui para agradecer a todos os irmãos da igreja BH, ou melhor, da igreja central de BH, que através do pastor Moisés foi uma bênção para a gente em nos abençoar com o curso Lidere. Está dando fruto, está sendo uma bênção. Estamos terminando o módulo 3. E aqui tem alguns alunos que vai falar para você como está sendo o Lidere aqui na Suíça. O Lidere está sendo tremendo. O Lidere está sendo power, edificante.
Ali em Lausanne, Suíça. Esse é o Sidney. Aqui em Colmar, esse é meu filho Jonathan, que passou ali. Pastor Tarcísio. É a igreja, é o DNA. Alcançando essas nações. É com muito temor, especialmente o Paulo Mazzoni. Ele não sabe disso, mas ele hoje é um mentor meu, mesmo eu sem conhecê-lo. Porque desde quando eu o ouvi ali no CEPAL, muitos anos atrás, e eu ouvi ele falando a respeito de paixão, ele falando com amor e com humildade, e eu falei, esse é um tipo de líder que eu quero seguir. Esse é um tipo de pessoa que me inspira. Eu fui na célula ali na sua casa, eu fiquei até perdido, né? Porque eu vi tanta simplicidade, tanta humildade e a determinação. Então, essa visão, vocês não imaginam o quanto que ela é útil. Nós temos ido em outras igrejas, eu não quero fazer também que esse trabalho que não esteja ligado à visão, porque o Marcelo, que é o líder ali de São Paulo, que já foi também em nossa igreja, e que nos inspirou tanto, e ele viveu justamente esse momento em que a gente ia alugar outro prédio, saindo de um prédio para outro prédio, e ele foi naquele dia importante, era o decisivo que a gente ia assinar o aluguel. Ele foi lá com uma palavra de fé e falou, vai. E a gente alugou e temos vivido milagres ali para a glória de Deus. Então, eu não sei o que você veio fazer aqui, mas o que eu tenho para falar para você é que essa visão do DNA é uma visão exponencial, é uma visão completa, é uma engrenagem, aonde quando nós levamos isso a sério, a gente realmente alcança resultados extraordinários. E falando a respeito do Paulo, algumas vezes quando me pego em decisões, eu fico imaginando o que o Paulo faria. Olha só a importância de alguém, ele nem sabe quem sou eu, né? Nós não temos uma proximidade, mas eu fico ali pensando o que ele faria, e aí eu imagino que ele faria o que é certo, e eu falo, então eu vou usar o jeito dele de fazer, para tomar essa decisão. Eu creio que isso é um discipulado, talvez você não tenha essa proximidade, mas você tem a referência de alguém. O Wagner, com essa humildade, essa paixão, e eu me lembro ele ali nos ensinando, e estava calor aquele dia, e ele suava muito, mas ele não parava por causa do calor, ele continuava falando de paixão, de amor, aquilo entrou em nosso coração. O Iná também, quando tivemos oportunidade de estarmos ali também, e ali com esse jeito carinhoso, às vezes quando eu ligo de lá, de São Paulo, ele me atende para me aconselhar, me direcionar. Como foi importante encontrar essa direção aqui através da Central. E o que eu tenho para deixar aqui, já indo já para o final, é gratidão. Nós temos gratidão pela visão do DNA. Ela realmente foi um divisor de águas em nossas vidas. Ela foi um divisor que dividiu antes e depois. Já éramos apaixonados, bem intencionados, mas não tínhamos direção, não tínhamos organização. Nós tínhamos uma coisinha daqui, outra coisinha dali. Aqui nós aprendemos a caminhar no processo. Existe um processo e nós seguimos esse processo. E esse processo funciona bem para a glória de Deus, porque tem uma unção do Espírito Santo. Sem esquecer do Luiz. O Luiz, que encontramos com ele lá no Summit em Chicago, sempre esse sorriso, né? E Itaquera está te esperando lá para ministrar uma palavra ali. Então aqui é uma comunidade de amigos, onde eu creio que isso é que faz a diferença, quando você procura uma visão, a metodologia. Então eu vou repetir o que eu comecei, que o Iná ontem falou. Deus não unge métodos, Ele unge líderes, mas líderes usam métodos.
Líderes inteligentes usam métodos inspirados por Deus, e o DNA é um método inspirado por Deus para a glória de Deus. E eu quero encerrar dizendo que esse Davi, ele não se acomodou, ele falou: coisa difícil é trazer a arca de Deus para Jerusalém, eu vou desistir, até que ele encontrou as pessoas certas para direcionar, para inspirar. Nós temos que encontrar essas pessoas certas em nossas vidas, em cada área da nossa vida. Existem alguns líderes que eu acredito que são mentores em cada área específica. O meu pai, ele era um exemplo de integridade, mas não tinha uma visão de crescimento. Ele foi mais de 50 anos pastor. Eu aprendi com ele a integridade. Agora a visão de multiplicação, eu tenho um outro líder para aprender. E ele foi na pessoa certa. Davi foi nas pessoas certas. Reuniu e falou: eu quero ir de novo. Eu quero buscar a arca de Deus e trazer a arca de Deus para Jerusalém. E eu quero deixar essa palavra para você, pastor. É possível que num outro momento da sua vida você tentou, você quis, mas não deu certo, foi tão difícil, e você se frustrou. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para você. Existe uma segunda chance para você. Existe o jeito certo de fazer a coisa certa. Não é só empolgação, não é só uma alegria, não. Existe um jeito de fazer, e se você aprender, vai ser um sucesso para a glória de Deus. E houve sim uma instrução, e falou: olha, você tem que sacrificar, não é com bois, não se carrega a arca de Deus com bois, são os levitas, são as pessoas certas, existe um jeito certo, faça assim. E do jeito certo foi feito, e a glória de Deus entrou em Jerusalém. Esse é um Deus que, como nós temos ouvido aqui, Ele está com uma santa expectativa de muitos avivamentos em muitas cidades. E eu creio que a instrução você vai receber aqui, querido, para que a glória de Deus, ela possa se manifestar ali na sua cidade, ali na sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E eu vou encerrar as minhas palavras com gratidão. Obrigado, Wagner. Obrigado, Paulo Mazzoni. Obrigado, Iná. Obrigado, Luiz. Obrigado por não desistir de nós e abrir os nossos olhos para que nós pudéssemos viver. Estamos ainda que nos deram um tema muito difícil: sucesso na transição. O que é sucesso? O sucesso é perseverar. Eu creio que esse é o sucesso. A transição, nós estamos ainda em transição. Você vê, nós temos muitas pessoas que não estão ainda em células, mas vão chegar. Então nós temos ainda poucas células para cada pessoa, mas a gente quer fazer o jeito certo, e temos certeza que o resultado vai vir para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe vocês, e que nós continuemos aqui recebendo muito da visão do DNA, em nome de Jesus, amém.